pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Cássia Eduarda, eu sou médica veterinária e antes de começar, eu gostaria de agradecer o convite de poder estar participando aqui do terceiro Cona Azul. E hoje nós vamos estar abordando um pouco sobre citopatologia de neoplasias. Antes da gente começar falando exatamente sobre o que é um processo citopatológico, como é que é dado o diagnóstico, quais são os critérios de malignidade, é super importante a gente ter o conhecimento do que seria então um processo neoplásico. Neoplasia é uma palavra que deriva do grego em que neo significa novo e plasia crescimento, ou seja, literalmente um novo crescimento. Esse novo crescimento, a gente vai dar o nome de neoplasma. Esse neoplasma, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. Isso a gente vai ver um pouco mais à frente. Quais que são as características desse neoplasma? Quais que são as características de uma neoplasia? Primeiro, proliferação celular anormal, descontrolada, ou seja, que não é regida por mecanismos internos e externos àquela célula de forma autônoma, ou seja, fora do controle dos mecanismos que regulam a multiplicação celular, como eu já falei anteriormente, na qual as células elas reduzem ou perdem a capacidade de se diferenciar em consequência de alterações genéticas que regulam o crescimento e a diferenciação celular. Ou seja, uma célula ela vai ser mutada, vai ter alteração gênica, e, consequentemente a essa alteração gênica, nós iremos ter uma proliferação dessa célula mutada, em que vai criar clones. Esses clones eles vão ser arresponsivos a mecanismos internos de regulação, ou seja, o corpo, por exemplo, ele produz um hormônio. Esse hormônio, quando tem alta quantidade desse hormônio, o corpo para de produzir. Em processos neoplásicos, não. Apesar de ter alta quantidade daquele hormônio, ele vai continuar produzindo cada vez mais e mais hormônio. Quais que são, de modo geral e resumindo, as características de um processo neoplásico? Primeiro, progressividade, crescimento tecidual excessivo e incoordenado, com intensidade sempre progressiva, ou seja, ele sempre vai tender a crescer para mais, nunca vai tender a crescer menos do que antes. Uma outra característica que eu já citei para vocês é o fato dela ser independente, ou seja, ela não tem resposta aos mecanismos de controle, ela tem total autonomia. E uma outra característica é a irreversibilidade, ou seja, é irreversível. A partir do momento em que aquela célula foi mutada, você não consegue voltar àquela mutação, ou seja, ela vai ser mutada para sempre ou até a retirada cirúrgica. E a ausência de depender e tem ausência de dependência da continuidade de estímulo, ou seja, o estímulo que levou àquela neoplasia não necessariamente precisa persistir para que ela continue se desenvolvendo. Desculpa. Um exemplo muito bom para isso é neoplasias de pele. Por exemplo, um animal, um gato branco, ele fica muito tempo exposto ao sol. Ele pode adquirir carcinoma de células escamosas em pinas, por exemplo, de orelhas. Quer dizer que se eu botar esse animal na sombra o resto da vida, aquela neoplasia vai sumir? Não, não vai. Ela vai continuar se desenvolvendo. Por quê? Porque aquela célula ela já foi mutada. Beleza? De modo geral, como é que a gente vai classificar os processos neoplásicos? Primeiro, comportamento clínico preditivo. Ela é uma neoplasia benigna ou maligna. Segundo, critério histomorfológico, ou seja, o aspecto microscópico, em que a gente vai ver e vai dizer as características daquela neoplasia. E terceiro, o critério histogenético, que é de acordo com o tecido de origem. É uma neoplasia mesenquimal ou não? Ou é uma neoplasia epitelial? Tudo isso a gente precisa levar em conta. E aí a gente chega na classificação do tecido de origem, como eu falei anteriormente. Nós podemos classificar como mesenquimal ou epitelial. A gente vai ver quando estiver falando de citologia que a gente pode ter outras classificações sobre a análise citológica, mas de modo geral nós temos esses dois tipos em que a mesenquimal vai compreender aquelas neoplasias advindas de tecido conectivo, músculo, endotélio, mesotélio e também
tecidos da sinovia. Enquanto que tecido epitelial, a gente tem como, por exemplo, tecidos do revestimento da pele, trato respiratório, digestivo, urinário, reprodutivo, glândulas e também células de origem do neuroectoderma. De acordo com a classificação de comportamento, nós temos neoplasias benignas, que de modo geral elas terminam com oma, por exemplo, adenoma, lipoma, enfim, neoplasias benignas geralmente apresentam sufixo oma. Eu digo geralmente, gente, porque eu vou mostrar mais à frente uma lista de algumas neoplasias que elas são muito malignas, mas elas também terminam apenas em oma. Quando a neoplasia é maligna, de acordo com o tipo de tecido que está dando origem àquela neoplasia, seja ela uma origem mesenquimal ou epitelial, a gente vai mudar o nome. Se for mesenquimal, será precedido de sarcoma. Por exemplo, lipoma é uma neoplasia benigna. Liposarcoma, neoplasia maligna de adipócitos. Carcinoma para células derivadas de origem epitelial. Por exemplo, papiloma, rapidinho, por exemplo, papiloma é uma neoplasia benigna. Agora, um carcinoma de células escamosas é uma neoplasia maligna. Claro, cada uma de acordo com as suas características histológicas. Aqui um exemplo. Origem epitelial, benigna. Temos papiloma. Se for maligna, carcinoma papilar. Um adenoma, se for benigna. E se for maligno, um adenocarcinoma. Se for mesenquimal, benigna, lipoma. E se for mesenquimal, maligna, liposarcoma, como a gente disse anteriormente. E como eu disse também, temos algumas neoplasias que elas são malignas, mas que têm o nome parecendo que é uma neoplasia benigna. Por exemplo, linfoma. Linfoma é uma neoplasia sempre maligna. Vocês não vão ver falando de linfoma maligno, porque a forma linfoma já é maligna. Leucemia. Leucemia também é sempre maligna. Aqui, alguns outros exemplos que terminam em oma, mas são malignos, como hepatoma. É uma neoplasia maligna do fígado. Melanoma é uma neoplasia maligna da pele. Ai, Cássia, mas eu já ouvi falando que tem neoplasia pigmentada que é benigna. Sim, o melanocitoma. O melanocitoma é benigno, mas o melanoma é sempre maligno. Beleza? Outras neoplasias, seminoma e digeminoma, que pode ser originado de testículo ou de ovário. O linfoma, como eu já falei anteriormente, que é derivado de linfonodos, tecido linfóide extranodal, etc. O mesotelioma, que é derivado de tecidos que revestem ali a pleura e também o peritônio. Quais que são, então, as características de uma neoplasia benigna? Gente, uma neoplasia benigna, ela consegue se diferenciar bem, beleza? Ou seja, quando eu observar aquelas características daquelas células, elas vão me remeter muito mais facilmente para o tecido que deu origem a ela. Ou seja, ela é bem mais fácil da gente distinguir as suas características. O tumor ele é considerado benigno quando suas características micro e macroscópicas são consideradas relativamente inocentes, permanece localizado, não consegue se disseminar para outros sítios. Isso daqui, gente, é um fator fundamental. Não consegue se disseminar para outros sítios. Ou seja, ele não faz o quê? Metástase. Toda neoplasia que faz metástase é uma neoplasia sempre maligna. Sempre, sempre, sempre. Ah, mas as células estão bem diferenciadas. Fez metástase? Fez. É maligno. Neoplasia benigna nunca faz metástase. E geralmente pode ser removido por cirurgia local. Eu posso simplesmente, por exemplo, aqui nós temos um tecido, um tumor benigno. Nós temos aqui células normais, que são essas aqui ao redor. Todas essas ao redor. E nós temos aqui ao centro as células neoplásicas. Se eu fizer uma ressecção cirúrgica e tirar essa neoplasia aqui,
e mandar para a histologia, eu posso tirar todo esse processo neoplásico desse animal, desse tecido, beleza? Já as neoplasias malignas, os tumores malignos, eles são referidos geralmente como cânceres. Por que que é chamado dessa forma? Porque ele cresce, vejam bem, como se fosse um caranguejo, com as suas patinhas se estendendo para todo o tecido adjacente. Essa característica, gente, facilita muito uma coisa chamada de invasão tecidual, que é o momento que faz aquela metástase, ou seja, ela consegue romper as barreiras do tecido e cair aqui na corrente sanguínea até formar um nódulo lá em outro local, geralmente linfonodos regionais, mas um outro órgão muito comumente afetado é sempre o pulmão. Muito comumente afetado, beleza? As neoplasias malignas, como eu falei anteriormente, sarcoma, se for de origem mesenquimal, por exemplo, fibrosarcoma, liposarcoma, rabdomiosarcoma, e carcinoma se for de origem epitelial, derivado de qualquer uma das três camadas germinativas. Pode ser ectodérmica, como a epiderme, mesodérmica, como túbulos renais, e endodérmica, como revestimento do trato gastrointestinal. E aí a gente chega no que é citologia. Citologia, gente, é literalmente o estudo das células, em que temos cito de células e logia de estudo. Então temos o estudo das células. Como é que é feita essa análise? É uma análise morfológica das células de um tecido com ausência da preservação da arquitetura tecidual. Por que que é importante a gente pontuar isso? Porque na histologia é muito frequente a gente observar e falar assim, ó, isso daqui é tecido de pele, isso daqui é tecido de gordura, isso daqui é tecido mamário, isso daqui é tecido ovariano. Mas na citologia a gente vai precisar de algumas informações, geralmente advindas do clínico, da pessoa que fez a coleta, para que nós possamos dar realmente o diagnóstico, porque fica muito difícil, visto que a gente não tem o tecido adjacente para poder nos situar. Qual que é o objetivo, então, da citologia? Diferenciar entre diversos processos inflamatórios, hiperplásico e também neoplásico. Só dando um exemplo, na citologia é comum a gente dizer que a gente está observando, na verdade, tijolos. Por quê? A gente observa uma célula, a gente observa outra célula, mas a gente não consegue chegar e falar assim, ó, isso daqui eu bato o martelo, isso daqui com certeza é pele. Isso daqui com certeza é tal célula, é de tal lugar. Claro, temos algumas exceções de alguns tecidos que ficam bem mais fáceis de diferenciar, mas a maioria das vezes a gente observa células esparsas. Células, por exemplo, de origem epitelial, que a gente sabe que é epitelial, mas pode ser da pele, pode ser do sistema digestório, pode ser do sistema respiratório, pode ser de uma glândula, pode não ser. Enfim, a gente observa geralmente tijolinhos, ou seja, apenas fragmentos. A gente não sabe se esse tijolo está construindo uma casa, uma igreja, um restaurante, enfim, a gente não sabe. A gente só sabe que a gente está vendo aquela célula. Por isso que é tão importante preencher sempre o formulário de requisição para a solicitação do exame citológico. Quais que são os pontos positivos? É um exame barato, relativamente. A média, gente, de citologia geralmente varia entre 50, 30, 50 reais. Uma lâmina de uma lesão. Então, é relativamente barato quando a gente vai comparar com o exame histopatológico. É um exame de fácil acesso, ou seja, é possível fazer a nível de clínica, não precisa, na maioria das vezes, internar o animal, fazer sedação, fazer uma cirurgia para poder retirar. Geralmente é muito fácil, geralmente com agulha você consegue fazer. O resultado, ele sai relativamente rápido. Isso também porque, já que não é histopatologia, você não precisa processar aquele material, não precisa passar por todas aquelas fases de desidratação, parafinização, coloração, não precisa passar por todas essas fases que acabam demorando bastante no processamento histopatológico. E é uma técnica pouco invasiva, como eu falei, é possível fazer
a nível de consultório. Você não precisa internar o animal. Quais que são os pontos negativos? Não faz uma coisa importantíssima chamada margem, não faz margem. Vou só desenhar aqui para vocês entenderem como é que funciona a margem. Suponha que temos aqui um tecido. Esse tecido, ele tem uma neoplasia, que eu vou desenhar aqui em azul. Tem essa neoplasia. Quando eu faço citologia, eu venho com a agulha e pego aqui, geralmente do centro da lesão. Beleza. Eu pegando do centro da lesão, eu posso afirmar quanto de tecido ainda tem para o lado de cá ou quanto de tecido ainda tem para o lado de cá? Não posso afirmar. Porém, quando a gente faz uma histologia, uma biópsia desse tecido, eu consigo retirar essa parte aqui e na histologia eu consigo dizer, olhando na lâmina, se essa partezinha daqui está perto ou não do centro da minha lesão, ou seja, se tem neoplasia aqui nessa borda e aqui nessa borda. Isso é chamado de margem cirúrgica. Se tiver um pedacinho dessa massa azul aqui, eu digo que essa margem está comprometida. Mas se essa margem tiver toda livre nesse tecido aqui, nesse tecido embaixo e aqui do ladinho, eu digo que essa margem ela está limpa ou uma margem não comprometida, ou seja, essa neoplasia ela tem margem. Eu posso ficar sossegada, não precisa fazer uma nova cirurgia, porque aquela neoplasia foi totalmente retirada do animal. Em contrapartida, o que a gente observa na histologia? Ao invés de observar apenas pedacinhos, apenas tijolos, apenas coisas mais esparsas, a gente vai conseguir observar a arquitetura tecidual. Eu consigo ver que ali formou uma parede, eu consigo ver se é uma parede de blocos cinzentos, se é desses tijolinhos. Eu consigo dizer se está formando uma casa, uma igreja, eu consigo diferenciar um pouco melhor. Por exemplo, nessa imagem anterior, isso daqui é uma imagem de uma pele, de um gato que ele estava cometido por esporotricose. Os esporos da esporotricose são todas essas bolinhas que a gente consegue ver aqui. Deixa eu mudar o pincel. Todas essas bolinhas aqui, ó, são esporos de esporotricose. Todas essas que eu estou apontando. Nessa outra aqui, a gente consegue observar, ó, nós temos o ampere, nós temos aqui, ó, a epiderme, toda essa camada. Temos aqui a camada de células córneas já cornificadas, sem núcleo, camada de células granulares, camada de células espinhosas, camadas de células basais. Eu consigo diferenciar tudo. Eu consigo observar aqui, ó, que aqui está tendo um adenoma de meibômio, por exemplo, porque aqui é a região periocular. Mas eu consigo observar, está tendo a neoplasia epitelial benigna, com essas características, com o citoplasma mais localizado. Então, isso daqui é um adenoma sebáceo, também conhecido como adenoma de meibômio, que frequentemente a gente observa em região periocular. Como ponto positivo da histologia, é um exame bastante sensível, é bem importante fazer ele quando se tem alguma dúvida, mesmo que faça a citologia antes, como triagem, depois fazer um exame histopatológico é sempre muito importante. Nesse caso, é possível fazer avaliação de margem, que é um ponto positivo importantíssimo, principalmente quando a gente se trata de neoplasias. Porém, como consequência, é um exame também que é um pouco mais demorado, é bem mais invasivo, ou seja, geralmente precisa sedar o animal, fazer um procedimento cirúrgico e, consequentemente, isso leva a um custo maior desse exame. Aqui só demonstrando um meme que eu vi esses dias sobre comparação entre o histopatológico e o citopatológico. Nós temos aqui, no exame histopatológico, nós observamos as ruas todas bonitinhas, as casas todas íntegras, tudo muito bonitinho, enquanto que na citologia a gente observa as células todas esparsas, uma aqui, outra ali, tudo muito doido, parecendo que passou um furacão e destruiu todo aquele tecido. Um ponto, gente, que é super importante quando a gente está fazendo
A análise citológica é principalmente o ponto de coleta. A coleta ela é importante porque quando se faz uma coleta adequada, você consegue, consequentemente, fazer um diagnóstico melhor e um diagnóstico diferencial também muito bom. Então, é muito fundamental que a parte da coleta ela seja feita de forma adequada e de forma representativa. Amostras de qualidade ruim resulta em dificuldade ou inconclusão no diagnóstico. Geralmente, quando o diagnóstico dá inconclusivo, geralmente é falha na própria amostra, não é necessariamente da capacidade do patologista. Como eu falei, a qualidade da amostra ela depende muito da área da coleta. Por exemplo, nós temos aqui esse exemplo com um tumor aqui ao centro dessa lesão. Se eu fizer a punção aqui como mostra essa agulha, vindo diretamente ao centro, eu consigo pegar células neoplásicas, se for um processo neoplásico, se for um processo inflamatório, enfim. Eu consigo pegar células lesadas. Mas se eu vier com a agulha e pegar aqui do lado, eu consigo pegar alguma célula neoplásica? Não, provavelmente não vai vir nada nessa amostra. Então é importante sempre fazer várias coletas e fazer, por exemplo, de vários pontos diferentes, tentando sempre abranger toda aquela estrutura, todo aquele tecido neoplásico. E a quantidade de células. É sempre importante você conhecer aquele tipo de tecido. Por exemplo, pele, ela escarifica bastante. Mas se for uma lesão mais seca, às vezes é preciso fazer umedecer um pouco um suave para poder passar naquela lesão, para poder coletar uma quantidade de células adequada e que consiga responder a nossas perguntas. É neoplasia? Não é neoplasia. É processo inflamatório? Ah, é processo inflamatório. Que consiga sanar todas as nossas dúvidas em relação àquele material. Fazer sempre uma secagem adequada das lâminas. Evitar sempre contaminação sanguínea, que é chamada de hemodiluição. Eu vou explicar um pouco mais à frente como diferenciar a contaminação sanguínea de outros tipos de processos que podem acontecer na lâmina. E, claro, fazer uma coloração adequada. A coleta, de modo geral, ela deve ser o mais assepticamente possível, evitando sempre contaminar a amostra, principalmente se essa amostra ela for derivada, for ser enviada, né, para a cultura e para o antibiograma, e evitar, claro, levar contaminações para lesões assépticas, ou seja, o tecido, a pele do animal está contaminada e eu vou e faço a inoculação de bactérias dentro daquele tecido que está ali asséptico. É sempre importante fazer antisepsia local e a tricotomia prévia ela pode ser não obrigatória em alguns casos. Se a lesão ela for muito evidente e não precisar fazer a tricotomia, em alguns casos não é realizado. Para realizar uma boa obtenção de amostras, a gente precisa sempre fazer uma boa coleta, como eu já tenho explicado antes para vocês, fazer uma contenção adequada desse animal, sempre pedindo ajuda para o tutor, para o enfermeiro, para alguma pessoa que esteja ali no ambiente auxiliando o médico veterinário. Ter sempre em mãos o material adequado. O que é o material adequado? Álcool 70 para fazer a limpeza do local, seringas de diversos calibres, seja de 5, de 10 ml, agulhas de diversos calibres também é muito importante, lápis, sempre lápis, por quê? Uma das nossas preferências é lâmina, principalmente lâmina que tem aquela partezinha de cima fosca. Ou seja, temos a lâmina aqui, essa partezinha está mais fosca e aqui você escreve o nome de lápis. Por que de lápis, Cássia? Quando você for fazer a coloração, a primeira etapa é a base de álcool, é a base de metanol. Se você escrever de caneta, assim que mergulhar a lâmina para começar a fazer a coloração, você vai perder toda a identificação do animal. Então, é sempre importante você colocar ali, ó, animal tal, tutor tal, lâmina número, sei lá, 1, lâmina 2, lâmina 3, ou então botar apenas 1, 2 e 3, e você descrever lá, lâmina 1 corresponde à lesão em, em membro anterior direito, lâmina 2 corresponde à lâmina de membro anterior esquerdo, e assim sucessivamente.
papel toalha, tubos de coleta. Isso daqui é bem importante quando estiver fazendo lavagem, quando fazendo coleta de material mais líquido. Então a gente coleta nos tubos, centrifuga e depois disso a gente começa a fazer a análise citopatológica. Uma outra forma de coletar também é utilizando o citoaspirador, só que eu não vejo isso muito na rotina. E claro, usar sempre material de proteção individual, jaleco sempre, sapato fechado, luva e também máscara quando necessário. E o descarte de material, sempre em material infectante, a lâmina que foi utilizada sempre descartar em material infectante, aquelas amostras que foram coletadas, que não forem servir, e objeto perfurante sempre no pérfuro cortante. Claro, evitar sempre de encapar novamente a agulha. Isso por quê? Porque você corre um certo perigo ao tentar reencapar a agulha de volta. Então, você pode simplesmente descartar a agulha sem precisar reencapá-la novamente, ou seja, sem precisar correr esse risco. E aí a gente chega em uma outra forma de coleta, que é a coleta guiada por ultrassom. É sempre importante, gente, tomar cuidado, principalmente quando a gente estiver falando de ultrassonografia. Isso porque na ultrassonografia, geralmente a gente utiliza um gel. Esse gel, ele pode deixar muitos artefatos. Mas, além da ultrassonografia, a gente pode utilizar tomografia computadorizada e fluoroscopia. Isso, claro, visando o quê? Lesões intraabdominais, intratorácicas e também organomegalias. É sempre também importante a gente ter cuidado, principalmente quando for sedar esses animais para poder fazer esses exames de imagem, porque alguns fármacos eles podem resultar em dispneia. E nessa dispneia pode perfurar um órgão ou outro, pode resultar em consequências clínicas para esse animal. Ele pode entrar, em uma dispneia muito grave e falecer durante esse procedimento. Então, é sempre importante levar em conta o risco e a necessidade de fazer aquela coleta. E claro, sempre evitar gel de ultrassom no local da coleta. Isso porque gera artefatos na técnica citopatológica. Eu vou mostrar exatamente aqui, ó. Nós temos aqui a amostra, temos células ao redor aqui, todas bonitinhas, mas conseguimos ver que aqui tem bastante desse material, ó. Todo esse material grumoso, roxo aqui que está observando, isso daqui é gel de ultrassom. Isso daqui, gente, é horrível, porque você tá ali vendo a lâmina e tá cheio de artefato, você fica perdido, porque algumas lesões podem se confundir, você pode ficar confuso, fica aquele material que dá aquela característica de mal coletado, prejudica bastante a sua análise. Então, é sempre importante evitar gel de ultrassom no local da coleta. Para realizar a obtenção da amostra, o que é que a gente precisa? A gente faz o envio de amostra. É sempre importante manter a integridade dessa amostra. É sempre importante fazer a fixação o mais rápido possível. Isso visando o quê? Visando sempre evitar a autólise daquele material. Uma outra característica bem interessante, gente, é como eu falei, amostras líquidas necessitam de uma centrifugação, principalmente quando tem baixa celularidade. Isso para quê? Para concentrar mais as células ali no fundo daquele tubo, para que a gente possa utilizar aquele material realmente para fazer a avaliação ou não. E aí, o que é que precisa ter na requisição da citologia? Sempre, 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 sempre. Nome do animal e nome do tutor. Ai, Cássia, mas por que precisa ter essas duas informações? Primeiro, o nome do animal é Belinha. Beleza, Belinha tem centenas, milhares de animais chamados Belinhas no Brasil. Belinha de quem? É da Mônica. É do Eduardo. É da Fabiola. É da Fabiana. Isso já nos dá uma diferenciação entre os grupos. Eu já consigo diferir um pouquinho qual animal que eu estou fazendo aquela análise. Além disso, sempre importante, a espécie. É gato? É cachorro? É equino? É bovino?
é ovino, sempre é importante você fazer uma análise mais direcionada. Ó, é um cão, é o tutor é Eduardo, o nome do animal é Thor, enfim, e assim você ir seguindo a sua linha de raciocínio. Raça também é super importante. Por exemplo, tem animais que têm mais predições raciais do que outros. Por exemplo, tem neoplasias que acometem mais, por exemplo, cães boxer do que outros tipos de cães. Tem outras que acometem mais labrador, golden retriever do que outros animais. Então é sempre importante levar em consideração a raça. Gênero, tem neoplasias que elas são bem mais comuns em cadelas do que em caninos machos, em cães. Então é sempre importante levar também em consideração. A idade tem neoplasias que acomete mais animais jovens, outra que acomete animais mais idosos. A pelagem é geralmente super importante, principalmente em casos de carcinoma de células escamosas, casos de melanoma. É muito importante dizer a cor da pele do animal. O número do prontuário, se houver, isso daqui está ligado a essa informação aqui, ó, que é o nome do tutor e também o nome do animal. São geralmente informações que elas se complementam. O tempo de evolução. Ah, cresceu de ontem para hoje. Ah, cresceu de um mês para cá. Ah, cresceu de um ano para cá. Isso é muito importante a gente levar em consideração também. Mesmo às vezes a gente sabendo que algumas histórias não batem, mas é importante a gente saber do tutor qual foi a evolução. A localização da lesão, ou seja, está localizada em tal região, está localizada no dorso, está localizada no membro pélvico direito, é sempre importante. O tamanho, sempre importante medir o tamanho da lesão e também o aspecto da lesão. É uma lesão que ela está mais brancacenta? É uma lesão que ela está mais avermelhada, como a gente consegue ver aqui? Isso daqui é altamente sugestivo de lesão advinda de tecido endotelial, por exemplo. Um hemangioma, um hemangiosarcoma. Então, tudo isso é importante a gente ter no nosso laudo para poder levar em consideração também na hora do diagnóstico. Quais são as técnicas principais de colheita desse material? A gente pode fazer a técnica por capilaridade, citologia aspirativa ou punção aspirativa por agulha fina, citoaspirador, citologia por decalque, que seria o enzimprints, suave ou suave, né, depender de como quer que escreva, raspados, lavados e também escova cervical, que é mais utilizado principalmente para mucosas. E aí a gente chega naquele dilema: é hemorragia? É contaminação sanguínea? Ou é um hemangiosarcoma? Isso é muito importante, gente, porque vocês sabem, quando a gente vai fazer uma punção aspirativa, geralmente, a gente não vai perfurar apenas a lesão. A gente vai perfurar também pequenos vasos que estão ali ao redor. Como diferenciar se é neoplasia de vaso, se é contaminação sanguínea ou se foi uma hemorragia anteriormente? Vamos lá. Se for hemorragia aguda, geralmente a gente vai ver fagocitose de eritrócitos, ou seja, uma eritrofagocitose. Isso geralmente por macrófagos. Se for uma hemorragia crônica, a gente vai ver macrófagos contendo pigmentos intracitoplasmáticos como hemosiderina ou hematoidina. Beleza, agora não é hemorragia aguda nem crônica, é uma contaminação sanguínea. O que é que eu vou ver? Além de eritrócitos, plaquetas, vamos saber que é uma alteração iatrogênica e não tem significado clínico ou diagnóstico, por quê? Porque não vai ter nem macrófagos fagocitando, nem macrófagos contendo pigmento. Vai ter apenas hemácias ali livres em todo aquele tecido. E agora, se for hemangiosarcoma, além de ver sinais citopatológicos compatíveis com hemorragia aguda e hemorragia crônica, a gente vai ver também uma neoplasia mesenquimal com formação de vasos sanguíneos. Agora, o que é que precisa ter no meu laudo? O que é importante ter? Primeiro, o cabeçalho, sempre se identificando o nome do patologista responsável, o número do CRMV, se tiver endereço que atende de forma fixa, o endereço daquele laboratório, o nome daquele laboratório.
O número de lâminas recebidas, claro, sempre o nome do animal, a espécie, todas aquelas informações que a gente recebe. A data de recebimento também é super importante, você dizer quando recebeu aquela amostra. O histórico clínico do animal é importante ter também. A quantidade de lâminas que você recebeu. Ah, foi recebida 3 lâminas, 4 lâminas. Enfim, tem que escrever e dizer o que cada lâmina representa. Descrever as lâminas. Primeiro, a gente começa pela celularidade. Ah, é uma amostra altamente celularizada, como a gente pode ver aqui. Com população, aí você começa a descrever qual que é o tipo de população, qual que é o tamanho, qual que é a distribuição, qual que é o formato da célula, como é que está o citoplasma dessa célula, como é que está o núcleo dessa célula, quais são os critérios de malignidade que a gente pode observar ou não nessa célula. E por fim, como é que está o fundo dessa lâmina. E aí a gente vai botar quais que são as nossas suspeitas diagnósticas, quais são as nossas observações, o que é que eu interpretei daquela lesão, se for conveniente. Quais que foram as referências que eu utilizei para poder formar aquele laudo, ou eu tirei tudo da minha cabeça. Você vai sempre precisar referenciar, né, gente? Você vai finalizar com o nome, assinatura, o número do seu CRMV do patologista responsável. E, claro, identificação do laboratório responsável pelo laudo. E aí a gente chega no realmente no núcleo de toda a nossa palestra, que vai ser o diagnóstico neoplásico em casos de citologia. O diagnóstico neoplásico em casos de citologia, ele é dado principalmente como exame de triagem. Isso porque geralmente faz-se uma citologia inicialmente daquela lesão e posteriormente, é uma neoplasia benigna, beleza, eu vou prosseguir com a biópsia. Eu já planejo um pouco a biópsia para poder fazer. É uma neoplasia maligna. A primeira coisa que a gente tem que pensar é: será que fez metástase? Será que não fez metástase? Aí eu vou planejar a minha cirurgia. É no membro anterior direito. Vou fazer a citologia. É uma neoplasia maligna. Maligna pode ter feito metástase? Pode. Vou fazer a retirada daquela lesão e vou fazer também a retirada dos linfonodos que estão ali próximos para ver se já tem metástase. Se tem metástase em linfonodos próximos, em linfonodos regionais, é muito provável que tenha metástase à distância também. Então é sempre importante fazer toda essa triagem. E claro, tudo isso porque pode ajudar a direcionar o tratamento de uma forma mais rápida. Isso daqui, gente, é aquilo que eu já tinha falado anteriormente. O que é uma neoplasia? Neoplasia é uma população de células monomórficas. Geralmente a gente observa com ausência de informação significativa. Geralmente, quando está tendo essa informação, é secundária a algum processo de necrose que está acontecendo ali. E aí a gente tem as características de células benignas ou malignas. Benignas geralmente são células uniformes em tamanho, tem uma relação núcleo-citoplasma boa e também tem outros aspectos nucleares favoráveis. E as malignas, elas apresentam 3 ou mais critérios de imaturidade celular ou de atipia. E para confirmar, sempre o exame histopatológico. Quais são os tipos celulares que a gente pode observar na citologia? Neoplasias epiteliais, neoplasias mesenquimais, neoplasias de células redondas e neoplasias de núcleos nus. Como neoplasias epiteliais, vamos começar então falando um pouco sobre elas. Quais que são as características? São células que elas esfoliam geralmente em grupos. Isso porque células epiteliais, elas têm grande quantidade de uma substância chamada desmossomos, que são pequenas partículas que elas ficam unindo célula a outra célula, são proteínas. Esses desmossomos, eles são ligações difíceis de ser desfeitas, por isso que quando essas células elas esfoliam geralmente juntas.
Geralmente a gente observa isso em tecido glandular, tecido de parênquimas e de superfícies de revestimentos. São os que a gente chama de adenomas, se forem benignos, e carcinomas, se forem malignos. Quais que são os aspectos citomorfológicos? As células, elas se exfoliam em grupos ou de forma agrupadas. Elas são aderidas umas às outras, isso pela característica de desmossomos que eu já expliquei anteriormente. Aqui nós conseguimos ver uma célula, outra célula, são células que elas são facilmente distinguíveis. A gente observa o seu citoplasma e a gente consegue dizer onde começa e onde termina. Quais que são as características dessas células? São células grandes, redondas, apoligonais, bordas citoplasmáticas bem visíveis, intactas, bem delimitadas, núcleos arredondados a ovalados, podem formar ácidos e cordões e podem ser multinucleadas ou cariomegálicas. Como a gente consegue observar aqui, ó, aqui está formando quase como se fosse um ácido. Aqui também. São algumas características histológicas que a gente consegue observar um pouco de similaridade nas características citopatológicas, beleza? Aqui ao fundo, não sei se vocês conseguem ver, temos bastante hemácias. Essas hemácias, elas estão sendo fagocitadas por algum macrófago? Não, estão livres aqui no fundo. Isso é sugestivo de um processo de contaminação sanguínea apenas, em que rompeu ali um pequeno vaso e veio bastante hemácias no fundo. Aqui também, mas aqui nós temos já células inflamatórias aqui ao redor. Pode ser que nessa lesão esteja acontecendo um processo inflamatório adjacente. E aí a gente vai para neoplasias mesenquimais. Diferentemente das neoplasias epiteliais, as neoplasias mesenquimais, elas vão ser esfoliadas, ou seja, a gente vai observar elas de formas mais isoladas e elas geralmente não estão agrupadas. A gente observa o citoplasma um pouco mais escasso, mas a gente consegue ver ainda um pouquinho, mas fica difícil dizer exatamente onde começa e onde termina esse citoplasma. A presença de matriz extracelular bem abundante e as células elas são fusiformes e individualizadas a estreladas. Quais que são as características citológicas? Geralmente tem bordos pouco delimitados, podem ser binucleadas ou multinucleadas, podem ser cariomegálicas. Esses nomes que eu estou falando, cariomegálicas, eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas quer dizer que o núcleo ele pode ser bem grande. E as amostras geralmente apresentam discreta celularidade, ou seja, elas não vão esfoliar tanto quanto neoplasias de células epiteliais. Já as neoplasias de células redondas, elas parecem um pouquinho só com as neoplasias de células epiteliais. Por quê? Porque elas vão ser redondas, elas vão esfoliar em grande quantidade, mas qual que vai ser o diferencial dela? Ela não está esfoliando em grupo, ela não tem aquela quantidade grande de desmossomos como a gente observa em células epiteliais, beleza? Neoplasias de forma celular, com formato celular redondo, distintas em geral e estão associadas a neoplasias de células hematopoéticas. Quais que são as neoplasias de células redondas que nós temos? O mastocitoma, o istiocitoma, o linfoma, o plasmocitoma e o tumor venéreo transmissível. São células que são dispostas individualmente, esfoliam de forma isolada, têm bordas bem delimitadas, como eu falei anteriormente, e também tem as bordas arredondadas, como eu falei. Parece com neoplasia epitelial? Parece um pouco. Mas é neoplasia epitelial? Não. Quais que são as características? Apresenta moderada celularidade, nem tanto quanto as epiteliais, nem poucas como as mesenquimais. São menores as células em relação às células epiteliais e mesenquimais, e os núcleos eles são arredondados, adentados ou até chanfrados.
Aqui um exemplo de TVT, que é o tumor venéreo transmissível. Apesar da gente observar que tem bastante célula aqui, nenhuma delas parece estar sobrepondo a outra, como a gente vê em casos de neoplasias epiteliais, em que a gente vê grande quantidade de células amontoadas, uma por cima da outra, todas muito juntas, todas muito coladas. Aqui a gente vê que são várias células, mas elas estão espalhadas, como se fossem em um manto, cada uma na sua individualidade. Aqui um outro exemplo de neoplasia de célula redonda. Aqui nós temos um exemplo de mastocitoma. A gente consegue ver bem os grânulos de histamina no citoplasma em todas as três imagens. A gente consegue ver bem aqui, bem aqui, bem aqui, ou seja, todas elas com bastante diferenciação celular. E aí a gente chega em um outro tópico sensível, chamado de neoplasias melanocíticas, que muitos autores eles dizem que se enquadra em neoplasias mesenquimais, outros dizem que está na classificação de neoplasias de células redondas. Isso porque o melanoma, gente, ele tem uma característica muito interessante de que ele pode ser simplesmente o que ele quiser. Ele pode se parecer com célula epitelial? Pode, que é o melanoma epitélio, com formato epitelial, né? Epiteliforme, epitelioide, na verdade. Mas ele pode ter algumas características parecendo mesenquimal? Pode. Ele pode ter características citológicas parecendo com célula redonda? Pode também. Quais que são os critérios que a gente usa para distinguir se é melanoma ou não? Se for um melanoma bem diferenciado, ou seja, se produzir melanina, a gente observa a melanina como esse pigmento verde aqui entre essas células. Isso é bastante sugestivo de melanoma. Claro, a gente vai precisar observar a característica celular, a característica nuclear, para poder diferenciar se é melanoma ou melanocitoma. E aí a gente chega em uma outra classificação, que são as neoplasias de núcleos nus ou de núcleos livres. Qual que é a classificação geral dessas neoplasias? Geralmente, gente, são neoplasias extremamente sensíveis. Por exemplo, derivadas de células endócrinas ou neuroendócrinas, em que, devido à sensibilidade altíssima do seu citoplasma, acaba perdendo o seu citoplasma durante o processamento e acaba ficando literalmente com o núcleo como se fosse nu. Aqui nós temos uma célula, nós temos outra. A gente não consegue ver direito o citoplasma. Essa daqui, ela manteve o citoplasma, que a gente consegue ver. Mas na maioria dos outros casos, a gente não consegue. Isso daqui é um exemplo de um paraganglioma. A maioria do citoplasma ele foi perdido durante o processamento. Isso a gente pode observar em neoplasia de tireoide, neoplasia, paragangliomas e etc. Quais que são as características de neoplasias de núcleos nus? São células frouxamente aderentes, núcleos arredondados e livres, bordos celulares indistintos, pode haver aglomerado de células com contornos bem definidos, em alguns casos pode acontecer. O formato geralmente é redondo a poligonal. As amostras elas podem apresentar elevada celularidade e os núcleos eles podem ser redondos a dentados também. Aí, agora a gente vai entrar em outro critério, que vai ser os critérios de malignidade. Beleza, eu já sei. É uma neoplasia epitelial, é uma neoplasia mesenquimal, é uma neoplasia de núcleos nus, é uma neoplasia de células redondas. Agora, como é que eu posso dizer se é uma neoplasia benigna ou maligna? Primeiro, a gente vai avaliar pelo menos três critérios de malignidade. Ah, Cássia, tem aqui uma neoplasia que ela tem dois critérios de malignidade. É uma neoplasia maligna na citopatologia? Eu não posso dizer. Você precisaria de ter mais um critério para poder realmente bater o martelo e falar, não, é uma neoplasia maligna. Ou então falar, não, é uma neoplasia benigna. Uma coisa que a gente tem que ter super importância antes de fazer um diagnóstico
é observar como é que está aquele tecido adjacente. Por quê? Tem uma característica do tecido fibroso de se proliferar em caso de processo inflamatório ou processo de lesão muito crônico, em que ele começa a formar fibroplasia. A fibroplasia, gente, é um processo, ele é fisiológico, em que há proliferação de uma forma benigna de fibroblastos e, consequentemente, de fibrócitos. Parece uma neoplasia? Parece um fibroma. Mas aí a gente tem que levar em consideração se aquilo dali é um fibroma ou se aquele tecido conjuntivo, aquele fibroblasto, ele está acompanhando um processo lesivo. Então, sempre diferenciar fibroma de fibroplasia. Sempre. Quais são os critérios citoplasmáticos que a gente vai dar para malignidade celular? Primeiro, cor. Segundo, tamanho e relação núcleo-citoplasma. Terceiro, pleomorfismo. Quarto, fagocitose, se está tendo fagocitose ou não. E quinto, corocitose. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Primeiro, a relação núcleo-citoplasma, o tamanho daquela célula. Geralmente, gente, o núcleo celular ele é bem menor em comparação com o citoplasma. Claro, temos exceções de tecido linfóide, como linfócitos. Linfócitos, nós temos uma alta relação núcleo-citoplasma. Entretanto, nas outras células que elas não são linfócitos, o normal é ter pouco núcleo e grande quantidade de citoplasma. Quando essa quantidade de citoplasma ela parece ser menor do que a quantidade do núcleo, é o que a gente chama de alta relação núcleo-citoplasma. Por que o núcleo ele iria crescer de alguma forma? Para que ele iria crescer? Pensem aí comigo. Principalmente porque está tendo síntese muito grande de DNA naquele núcleo. Consequentemente, a célula está provavelmente pensando em se dividir, em fazer mitose. Se essa alta relação núcleo-citoplasma está acontecendo com frequência, significa que aquela neoplasia ela pode estar se dividindo com muita frequência. Então, isso é um critério muito importante de malignidade. Nós temos aqui uma célula e nós conseguimos observar que aqui temos o núcleo bem grande e temos aqui ao redor um citoplasma que ele está bem escasso em comparação. Se a gente for levar em consideração o que a gente já aprendeu, conseguimos ver aqui que nós também temos hemácias ao fundo, temos plaquetas ao fundo, não temos célula fagocitando essas outras células, então, consequentemente, aqui provavelmente foi uma contaminação sanguínea. Aqui demonstrando outra neoplasia com alta relação núcleo-citoplasma, que é o melanoma, a gente consegue ver. Porque o pigmento que está aqui no seu citoplasma é esse pigmento meio verde, meio azul escuro. A gente consegue ver que nós temos abundante citoplasma, mas apesar de ser uma célula grande e ter um citoplasma grande, ela tem ainda maior quantidade de núcleo. Ela tem um núcleo bem expressivo. Qual que é uma outra característica? É a variação de cor. Aqui embaixo a gente consegue ver que nós temos uma célula com uma característica bem eosinofílica. Isso seria o mais normal. Uma outra célula aqui nós temos com citoplasma bem basofílico. Por que uma célula tem um citoplasma basofílico e a outra não? A eosinofilia, gente, ela vai ser perdida à medida que aquele citoplasma ele vai sintetizando mais quantidade de proteína. Proteína principalmente associada a DNA, porque é ácida. É ácido desoxirribonucleico, é um ácido. Esse ácido ele vai ter uma afinidade tintorial por corante mais basofílico. Isso, consequentemente, vai gerar esse citoplasma mais roxo, mais lilás, com essa característica mais basofílica. Isso decorre da alteração e de afinidade do pH da célula. E aí, quais que são os critérios de pleomorfismo? Pleomorfismo, gente, vai ser a alteração do tamanho ou de características da célula. Quanto mais próxima da célula que deu origem a ela,
a gente diz que tem um baixo pleomorfismo. Quanto mais distante da célula que deu origem a ela, a gente diz que tem um alto pleomorfismo. Pleomorfismo é essa capacidade de diferenciação celular. A gente pode observar pleomorfismo de tamanho, formato ou estado de maturação da célula em relação à sua potencial célula original. Aqui nós temos outro caso de melanoma. Melanoma, ele está produzindo melanina, que é o seu produto final? Está. Se está produzindo, ela tem alto ou baixo pleomorfismo? Tem um baixo pleomorfismo, porque apesar de tudo, apesar de ser uma célula neoplásica, ela ainda está produzindo melanina. Claro, a gente vai precisar de mais características para poder dizer se ela é benigna ou maligna. Nesse caso aqui, se tratando de melanoma, é sempre maligno, beleza? E, seguindo aqui com o exemplo, é um baixo pleomorfismo em caso de melanoma. E aí a gente chega em uma outra questão, que é a anisocitose. A anisocitose é diferença no tamanho do citoplasma. Por exemplo, nós temos aqui um citoplasma bem abundante, enquanto temos o citoplasma aqui bem pequenininho. A diferença do tamanho de citoplasma e, consequentemente, do tamanho de célula é o que a gente chama de anisocitose. Beleza, Cássia, mas eu tô vendo aqui que o núcleo, ele também tá diferente. Temos o núcleo grande e temos o núcleo pequenininho. Essa diferença a gente chama de anisocariose, beleza? Aqui mostrando novamente um exemplo de anisocitose e, consequentemente, também anisocariose. Nós temos células grandes, células médias, células pequenas. Aqui já perdeu até um pouco do citoplasma, né? Mas aqui nós temos também núcleos grandes, núcleos médios e núcleos pequenos. Então, além de ter anisocitose, nós temos também anisocariose. E uma outra característica citoplasmática, que vai ser a coilocitose. A coilocitose, gente, é uma alteração em que a gente observa principalmente em neoplasias em humanos e também em carcinomas espinocelulares. É uma vaporização perinuclear, como a gente observa aqui. Isso é indicativo também de alta replicação celular e, consequentemente, isso pode resultar em um pior prognóstico para aquele animal. Como eu falei, é muito associado ao HPV em humanos e carcinomas espinocelulares. Aqui mostrando novamente um caso de colocitose, que é esse halo que fica ali perinuclear. E aí a gente chega no termo de fagocitose. Fagocitose é quando uma célula ela engloba algo ou alguma outra célula. Pode ocorrer leucofagocitose, como a gente observa aqui, uma célula enorme, um macrófago fagocitando uma outra célula aqui ao centro. Eritrofagocitose, em que nós conseguimos observar aqui um macrófago fagocitando uma hemácia. Canibalismo, em que pode ocorrer uma célula fagocitando o mesmo tipo de célula que ela pertence. E também podemos encontrar ocasionalmente inclusões intracitoplasmáticas. Aqui mostrando novamente, gente, leucofagocitose, fagocitando aqui eosinófilo aqui novamente, alguns linfócitos, algumas outras tipos celulares. E aqui as inclusões intracitoplasmáticas, que a gente consegue ver bem em algumas células. Isso daqui é principalmente observado em neoplasias uroteriais, de bexiga, por exemplo, carcinoma uroterial. É bem comum a gente ver essas inclusões. A gente já falou de características citoplasmáticas e agora a gente vai falar de características nucleares de neoplasias. Quais são os critérios que a gente precisa levar em conta? Principalmente formato, tamanho, quantidade de núcleos e também as características desses núcleos. Algumas características nucleares que a gente pode ver é moldagem ou amoldamento nuclear. Isso a gente observa principalmente em multinucleações, chanfraduras, edentações ou indentações e caromegalia, que também está relacionada àquela alteração
de relação núcleo-citoplasma, e tudo isso está indicando que está acontecendo um rápido crescimento celular. Aqui a gente consegue ver essa imagem, a gente vê que tem uma célula gigante, enorme, cheia de núcleos dentro. E aqui a gente consegue ver outra célula com apenas um núcleo dentro. Aqui nós estamos vendo o quê? Anisocitose, anisocariose, porque tem núcleo que está muito grande, tem núcleo pequenininho. E temos também multinucleação. Tudo isso, gente, é critério de malignidade que pode estar acontecendo nessa neoplasia. O amoldamento nuclear, o que é que ele é? Literalmente, nós temos aqui uma célula que ela está com núcleo normal. Se essa célula começar a se dividir muito, o núcleo ele vai ficar meio que achatado ao redor de outro núcleo. Isso vai levar a essa alteração chamada de amoldamento nuclear. Como a gente consegue ver aqui, temos vários núcleos que ao invés de estar oval, ele está meio que comprimido dentro dessa célula. Isso daqui é um caso de infecção herpética. O volume nuclear, como eu falei anteriormente, nós temos anisocariose, que vai ser quando esse tamanho de núcleo ele fica muito grande. Se for o tamanho de citoplasma, anisocitose. Se for o tamanho de núcleo, anisocariose. Beleza? E nós temos também um nome chamado de cariomegalia, que é quando esse núcleo ele fica muito grande. A gente pode chamar também de um núcleo cariomegálico. Então, aqui nós temos cariomegalia e temos também anisocitose, que é essa diferença de tamanho entre núcleos. E aí, como é que está a cromatina da minha amostra? É uma cromatina que está densa? Se ela está densa, é indicativo de que a atividade proteica ali ela está bastante forte. Aí ela condensa a sua cromatina para que possa dividir posteriormente. Se tem uma cromatina frouxa, como a gente observa aqui nesse caso, dessa neoplasia mesenquimal, é indicativo de que ela está em repouso, não está tendo tanta concentração, digamos assim, de proteína para tentar dividir aquela célula. Nessa imagem aqui, a gente já começa a observar que tem uma cromatina mais densa. Essa alteração a gente pode chamar de hipercromasia nuclear ou hipercromatismo. E agora falando sobre núcleos. Como é que estão os núcleos? Quais que são a quantidade? Tem muito núcleo? Qual que é o formato desse núcleo? É um formato arredondado, alongado? Qual que é o tamanho? A alteração de tamanho de núcleo a gente chama de anisonucleose. Não é anisocitose, não é anisocariose, é anisonucleose. Quando esses núcleos eles estão mais evidentes, a gente chama de núcleos conspícuos. Quando eles estão menos evidentes, a gente chama de núcleos inconspícuos. E aí a gente chega em um outro fator que são as figuras de mitose. As figuras de mitose, gente, é super importante a gente levar em consideração, porque a quantidade de mitose ela também vai ser indicativo da proliferação. Na verdade, é o principal indicativo de proliferação celular. E aí a gente precisa ver se é uma mitose típica ou se é uma mitose atípica. Mitoses típicas, geralmente elas se dividem, fica aquela linha certinha, e depois elas começam a se dividir para poder fazer a citossintese, para poder dividir a célula e dividir a quantidade de núcleos. Quando a mitose ela está atípica, ela começa a formar como se fosse um fogo de artifício. Ela vai se dividindo em vários formatos na tentativa de se replicar em várias células ao mesmo tempo. Isso daqui é bastante complicado e é um alto indicativo de malignidade daquela amostra. Isso tudo, como eu falei anteriormente, é super indicativo de velocidade de replicação. O que eu tinha para falar, gente, sobre neoplasias e sobre citologia e neoplasias era isso. Eu agradeço a todos pela paciência, por estar ouvindo, escutando. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar tanto para o meu e-mail quanto também para o meu Instagram, @patologia.vet. Eu agradeço a todos e fico à disposição para quaisquer perguntas.